Olá, eu me chamo Lucas e nesse vídeo eu vou explicar, ou ao menos tentar explicar, um passo a passo de como realizar arte em ASCII. Né? Obviamente não existe uma única forma de fazer isso, não existe uma fórmula que se você seguir vai ter o melhor resultado possível e se você não faz dessa maneira você está errado. Não tem isso, mas isso aqui serve mais como um guia para chegar num resultado no mínimo razoável. Né? E arte em ASCII é basicamente a realização de arte com os caracteres da tabela ASCII. Certo? Então, dito isso, é importante ressaltar que por ter muitos caracteres, por exemplo, se você olhar para o teclado, vai ter muitos símbolos que você pode utilizar para realizar arte. E o importante, em geral, é focar só em alguns símbolos, né, que vão se aplicar na maioria dos casos, né, que são esses símbolos aqui, certo? E outro detalhe é que isso aqui é uma crase, né? Isso aqui não é um acento agudo, porque o acento agudo ele não está na tabela ASCII. Eu tive muito problema com o acento agudo, porque basicamente quebrou muitos sprites que eu fiz para o projeto. Mas onde você colocaria um acento agudo, você também pode colocar uma crase que funciona da mesma forma. Certo? O primeiro tópico importante para falar é a questão de linhas. Certo? Parece meio que fácil, para assim dizer óbvio, mas é porque é possível fazer linhas em ângulos diferentes. Né? Geralmente, se você fosse fazer uma linha para desenhar alguma coisa, você geralmente faria assim com essas barras ou utilizando isso aqui. Né? Tem uma linha aqui. Mas em muitas situações é necessário fazer linhas com ângulos diferentes, que são essas linhas aqui. Certo? Não precisa decorar cada uma dessas linhas, saber a ordem certa de caracteres. É sempre ter bom só para consulta, né? Eu vou deixar disponível isso para consulta. Mas uma coisa que é importante para entender o porquê disso é a questão que tem alguns símbolos que possuem uma altura maior do que outra, mesmo na mesma linha. Por exemplo, aqui eu vou fazer tudo na mesma linha, os seguintes caracteres. Se eu colocar assim, 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 percebe que na mesma linha esses caracteres possuem uma altura diferente. E é a partir disso que é possível fazer linha, certo? E entender essa ordem é muito importante na hora que for fazer a ilustração, o sprite. Né? Tem essa ordem de altura, que é um underline, a vírgula, depois o ponto, o hífen. Isso aqui é uma aspa simples. Né? Também poderia ser a crase também tem a mesma altura da aspa simples. Né? Então, nessa ordem, por exemplo, isso aqui já é uma linha. Fazendo assim, eu poderia continuar na linha de cima e isso aqui seria uma linha. Né? Enfim, só comentando isso, eu acho que inclusive essa aqui é uma das linhas daqui de baixo. Essa aqui são as linhas possíveis de fazer com os caracteres. Outro tópico é a questão de sombra. Muitas vezes, quando a gente vai ilustrar alguma coisa, a gente pensa que é necessário a gente literalmente desenhar ela, né, tentar representar ela. Mas um espaço negativo, que seria isso aqui, né, um espaço em branco, por assim dizer, ele pode também representar alguma coisa. Seja para dar um contraste entre o que está no espaço positivo, que é o espaço que tem alguma coisa desenhada, né, ele pode gerar esse contraste. Por exemplo, essa ilustração aqui é um vaso com a planta e a sombra dela é toda feita com espaço negativo. Eu poderia representar de outras formas, mas o cérebro consegue interpretar que ali tem uma sombra. Certo? Outro ponto para espaço negativo é a questão de contraste e gerar uma profundidade no desenho. Por exemplo, eu fiz aqui essa lamparina e eu poderia ter desenhado, assim como eu fiz com a lamparina, desenhar a garrafa e a taça. Por exemplo, deixa eu afastar um pouco, eu acho que fica melhor de ver. Eu poderia ter desenhado ela certinho, com as linhas e tal, mas talvez ela meio que ia ficar como se estivesse do lado
da lamparina, ela até mesmo ia roubar o espaço entre elas, sabe? A atenção do observador, elas meio que tá competindo pela atenção do observador. Então, quando você gera esse contraste entre o espaço negativo e o espaço positivo, que é esse aqui da lamparina, fica muito mais fácil de visualizar essa profundidade. E para isso eu utilizei vários ifs, né, para criar meio que esse background, né, essa parte do fundo. Porque se eu não tivesse isso aqui, eu não poderia fazer esse espaço negativo da garrafa e da taça. Certo? Eu só representei mesmo onde a luz toca na garrafa. Certo? Esses pontos aqui servem para representar onde a luz toca na garrafa, que é justamente para ter esse contraste. Deixa eu afastar. E você percebe que a lamparina está na frente da garrafa e que dá uma atenção maior justamente para a lamparina. Certo? Em geral, esses dois tópicos, o entendimento deles já ajuda muito na hora que vai fazer a arte em ASCII. Certo? Percebe que todos os caracteres que eu usei aqui, com exceção desses aqui, todos eles estão justamente nesses caracteres mais utilizados. Vai ter, obviamente, alguns casos específicos que você vai usar algum caractere que não está aqui, mas em geral ele serve. Por exemplo, o X ele pode se encaixar em alguma situação, né, que não é nesse caso, mas eu usei o O maiúsculo para um círculo fechado. Certo? E o passo a passo que eu considero muito bom para fazer arte ASCII ele pode ser até um tanto óbvio, que é a ideia de ter referência. Você tem uma imagem de referência, é o que ajuda você a representar bem isso em ASCII. Por exemplo, eu posso pegar na internet, essa lamparina eu fiz com a ajuda de uma imagem da internet, certo? Se eu abrisse só o bloco de notas em branco, aqui eu não conseguiria representar bem ela, pois eu não, de memória, não sei exatamente como é a lamparina. Então é importante você ter uma referência para você conseguir entender as formas básicas do que você quer representar. Você não precisa colocar tudo. É meio que o cérebro vai completar, ainda mais quando tem essa limitação de ser tudo representado em ASCII. Né? O cérebro pode completar algumas partes. Por exemplo, uma lamparina tem muito mais detalhe do que isso, mas se você abstrair esses detalhes e colocar só as formas gerais, você consegue identificar. Por exemplo, uma garrafa ela possui geralmente um rótulo aqui, tem um detalhe da tampa, uma textura, mas mesmo que eu não tenha representado isso explicitamente, é possível identificar isso, certo? Então, o primeiro passo é produzir ou pesquisar uma referência. Se você não acha alguma coisa na internet, você produz a própria referência. Não precisa ser uma imagem muito complexa, você não precisa fazer todo um acabamento na sua referência. Um rascunho já é o suficiente para você só realmente entender a forma geral do que você quer representar. Que é justamente isso que eu vou fazer agora. Eu tenho uma imagem de referência, um rabisco, mesmo um rascunho, e eu vou fazer ela aqui em ASCII. Então, eu estou utilizando essa imagem, né, como referência para fazer em ASCII e eu vou, né, escolher um ponto de partida justamente para começar a ilustrar. No caso, eu vou começar o encontro do nariz com a parte da testa, né, e eu vou olhando quais formatos se encaixam melhor. Por exemplo, eu poderia fazer dessa forma aqui, né? Eu utilizar isso aqui, ou também posso, só para simplificar em um caractere, eu posso usar um parêntese, certo? Então, fazendo, vou olhando o formato e vou vendo quais são os melhores que pode ser feito, certo? E assim já tenho aqui o formato do nariz. Eu já tenho essa parte reta do nariz. Daí eu posso fazer assim, botar um ponto, por exemplo, vendo qual é o que se encaixa melhor, eu posso botar underline. Só que vendo não parece muito no formato que eu espero para o nariz. Né? Então, em vez dessa barra, eu vou usar uma aspa simples e um ponto. Né? Tem uma inclinação muito melhor para o nariz. Né? Então, coloca isso aqui.
e para essa parte do nariz, colocar isso aqui. Pronto, eu tenho um nariz, né? Então, para fazer a testa, eu posso fazer com isso aqui, posso fazer com ponto e esse, né? É sempre bom ficar vendo as opções que tem, que qual se encaixa melhor nessa situação. Por exemplo, se eu usar essa, eu acho que a inclinação fica melhor do que se eu usasse, por exemplo, ponto e aspas simples, porque é como se a inclinação dela tivesse mais para cá, uma inclinação mais fechada. Então eu vou utilizar a barra mesmo, né? Então aqui eu também vou usar ponto e aqui, pronto, temos o nariz, certo? Então a gente também vai fazer agora aqui o bigode dele, que eu vou começar com essa barra, depois vem para essa aqui. A gente já tem um bigode aqui, né? Ele vai descer para cá. Eu vejo que isso aqui tá muito brusco, é como se tivesse uma falha nesse bigode, né? Então eu vou botar uma aspa simples que já deixa um pouco melhor. Tá. Temos uma ideia de um bigode já aqui. Então, utilizar para a inclinação da boca. Eu acho que isso aqui é bom. Eu posso usar também esse para o lábio e colocar isso aqui. Temos uma inclinação aqui do lábio da pessoa, certo? E é só realmente ir testando qual vai se encaixando melhor com a situação. Dentre aqueles caracteres que eu vi que são os mais utilizados. Um detalhe importante a analisar é a questão que a barra e essa barra aqui geralmente elas não se encontram bem, né? Como se ela ficasse muito para a direita ou muito para a esquerda se eu coloco com espaçamentos. Então a gente pode usar, por exemplo, uma aspa ou pode usar dois pontos que ele encaixa melhor, certo? E também funciona. Pronto. Temos aqui um queixo, né? Dois underlines, tá? Tem um queixo aqui já, um bigode. E pro cigarro eu posso colocar um underline aqui e esse aqui, certo? Temos aqui um cigarro. Ou eu posso também simplificar eles para o sinal de igual, né? Que ele já dá uma ideia de um cigarro. Tá. Para o olho, nesse formato do olho, eu vejo que é melhor fazer a inclinação aqui, né? Aqui a gente tem um olho, acho que ele está muito perto do nariz. Outra coisa é não utilizar o tab, né? Tem que realmente ficar dando espaço, porque o tab ele meio que vai mudar a contagem de caractere, certo? Então, quando for colocar no projeto, os sprites podem ficar todo desconfigurado, certo? Então, esse aqui vai ser o olho. Essa inclinação acho que já está boa, né? E, em geral, toda vez que for fazer, é isso, né? Você vai vendo quais deles se aplicam melhor à situação e vai colocando. Por exemplo, eu posso colocar isso aqui, ou eu posso colocar aqui dentro um O. Eu acho que talvez se encaixa mais o O aqui e depois esse, né? E para fazer a inclinação da pálpebra, eu vou usar isso aqui e dois underlines, certo? Ficou muito para cá. Tá. Tá certo aqui. E esse aqui ficou para cá. É um processo meio realmente chato, por assim dizer, na maioria das vezes, né? Realmente é um processo lento, mas é assim mesmo, não tem atalho e tem que ficar fazendo assim, né? Adicionando uns detalhes da pele para alguns riscos aqui do nariz, do osso do nariz, né? Pro chapéu, não, no caso tem que botar a sobrancelha antes, né? Isso aqui da pálpebra também. Tá, pronto. Colocar a sobrancelha. E para ela eu vejo qual das linhas se encaixa melhor nessa situação. Deixa eu ver aqui.
Eu acho que a inclinação poderia ser essa aqui ou essa, né? Eu vou usar essa aqui, que eu acho que se encaixa melhor. Então, vírgula, aí em cima eu coloco 3 desse, um desse, e aqui em cima eu coloco esse. Pronto, temos uma sobrancelha, né? Só acho que ela ficou muito alta para cá. Eu vou dar espaço aqui, aqui, aqui. Tá melhor agora. E eu acho que a testa ela tá um pouco estranha. Deixa eu aumentar ela aqui nessa inclinação aqui, certo? E eu vou fazer também o chapéu. Eu poderia fazer ele assim reto. Na ilustração, ela no rascunho, o chapéu está um pouco inclinado, né? Mas eu acho que eu vou colocar mesmo ele nessa inclinação, porque eu acho que vai ficar melhor, né? Eu posso colocar por essa linha ou eu posso colocar pelo igual, porque é como se já tivesse essa parte de cima também. Mas eu vou botar na linha mesmo, certo? Aí, aqui é só fazer a inclinação também do chapéu, que vem aqui um pouco depois. Ele vem aqui, ele tem isso e isso aqui. Certo? Eu não vou fazer todo aqui, mas poderia continuar aqui a inclinação dele aqui. Tá, tá, mas já dá para ter uma ideia de que isso aqui é um chapéu, né? Se eu fechar ele aqui, já dá para ter essa noção, tá? Além disso, pior que eu acho que esse olho tá como se ele estivesse olhando para cá. Pronto. Nessa situação, acho que o P se encaixa melhor para fazer com que ele olhe para frente em vez que, ó, a diferença é que se eu tivesse usando isso aqui, era como se ele estivesse olhando para o lado em vez de olhar para frente, né? Então eu vou usar o P, eu acho que ele se encaixa bem nessa situação. Certo. Já fiz o rosto, né? Peraí, eu vou botar só isso aqui. Pronto, fica bom. Então agora o que falta mesmo é só a fumaça. Para fazer curvas mais fechadas, é bom utilizar geralmente os parênteses, né? Os parênteses são bons nessas situações aqui. Coloco ele para cá e ele vai fazendo essas curvas da fumaça. E à medida que vai subindo, ele vai meio que ganhando altura. Não precisa necessariamente botar em cada linha, como já havia falado antes. Se você bota espaços em branco, meio que o cérebro completa e não precisa ficar necessariamente colocando tudo, né? Aqui tem essa marca de expressão. Eu vou colocar ela com parênteses também, né? Tem essa diferença. E eu vou colocando a fumaça. Certo? Tá, tem essa fumaça aqui. E tá, entre aspas, já tá bom. Já dá pra ver que é o rosto. Só que eu não tô gostando desse fundo. Esse fundo não dá uma sensação de profundidade que eu gostaria de colocar nele. Certo? Então, para isso, eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz com a... Cadê? Com a xícara. Colocar linhas horizontais para dar um contraste com o fundo, né? Então é só ficar colocando aqui, ficar colocando aqui as linhas e já percebe que vai dar uma distinção entre o fundo do, do rosto, dá esse contraste. Outra coisa é que se você ficar colocando essas linhas, às vezes pode confundir com as linhas que está desenhando o rosto. Então, para isso, eu geralmente deixo um espaço em branco entre o rosto e a linha do fundo, que é para dar essa distinção de onde é que começa o rosto e onde é que começa o cenário, por assim dizer, né? E é um trabalho meio chatinho mesmo, aí tem que ficar colocando em tudo. Tá por aqui, tá, e aqui.
certo? Sempre deixando um espaço entre o rosto e onde eu quero deixar a fumaça. Aqui. E já dá para ver que tem uma distinção maior com o fundo. Eu posso dar um contraste maior se, em vez de eu usar esses hífens, eu posso usar a barra, por exemplificar aqui, eu posso usar a barra em pé, né, para dar um contraste maior entre o rosto e o cenário, dá um contraste muito grande, o que nesse caso eu não quero, eu prefiro deixar ele nesse contraste assim mesmo, e vou colocando as linhas, certo? Além disso, eu vou colocar também um sombreamento nessa parte aqui da fumaça. Eu vou fazer isso através eu posso fazer por dois pontos, né? Dois pontos e o ponto é muito bom para fazer sombra, ou eu posso também fazer pelo igual, né? O igual também dá como se fosse uma rachura, esse tracinho que faz um sombreamento na nuvem de fumaça. Então eu posso ir fazendo por assim, certo? Aqui, aqui é que vai estar dando um volume para fumaça, certo? Além disso, eu também posso colocar coisa no cenário sem necessariamente eu desenhar ele, né? Eu vou ver aqui, por exemplo, eu posso desenhar um sol ou uma lua lá atrás, apenas utilizando o que eu já mencionei antes, que é o espaço negativo, né? Deixar só uma parte em branco, já dá para fazer isso aqui. Tá, deixa eu completar aqui. Então vamos lá. Eu vou apagar isso aqui e vou colocar como se fosse um círculo aqui, que pode representar aqui uma lua. Quando eu afasto dá para ver mais, certo? Mas parece que é fácil, obviamente no início não vai ser tão fácil assim, ter que praticar um pouco, certo? Mas é basicamente isso. Se eu não tivesse uma referência, seria muito mais complicado de eu desenhar isso sem olhar para nada, né? Com a referência, eu só preciso olhar uma forma de uma coisa e colocar isso através dos caracteres, né? Eu vejo quais caracteres, tipos de linha, forma se encaixa melhor nessa situação, né? Para fazer o sprite, né? Fazer o desenho. Então, basicamente é isso. É você praticar bastante na questão de referência e ver os formatos, certo? Então, basicamente é isso. Tem esse rosto aqui em desenho e eu consegui representar ele de uma forma em ASCII. Bom, e para finalizar, uma coisa que eu esqueci de comentar, né, é a questão de reduzir o, o sprite. Porque é o seguinte, por exemplo, no projeto, em um jogo, às vezes você não pode fazer uma imagem desse tamanho aqui, por exemplo, né? Porque como vai ter muitos elementos no cenário, por mais que eu possa tirar o zoom terminal, né, muitas vezes não dá para fazer uma imagem muito grande assim e tem que reduzir ela, né? Então, para isso é até um pouco complicado de fazer, mas você tem que tirar muito detalhe do, do que você está querendo fazer, certo? Por exemplo, temos aqui o rosto que a gente fez, né? Eu acho que está com as mudançazinhas, outra. E na hora que você for diminuir ele, você vai ter que tirar muito detalhe e deixar realmente só as formas principais do rosto, né? Por exemplo, aqui eu tirei muitos detalhes desnecessários, ainda dá para botar alguns, né? Mas
o tamanho do nariz, eu reduzi só para essa barra aqui, né? E você ir simplificando ao máximo essas, essas formas, né? Obviamente não vai ficar exatamente a mesma coisa, mas dá para perceber. A mesma coisa aqui. E se eu quisesse reduzir ainda mais o, o rosto, né? Bom, eu utilizei, né, essa chave aqui para ela meio que ser tudo isso aqui, essa parte da testa, né, essa parte do nariz e essa parte do queixo, porque como ela tem esse formatozinho que faz meio que essa curva e tem uma pontinha que se refere ao nariz, né? Dá para fazer como se fosse o nariz. E eu utilizei uma aspa simples para ser o olho, né? Então dá para reduzir se você meio que fazer juntar várias formas em um símbolo só, né? E uma dica de referência, eu acho que até usei aqui, é um jogo que o nome dele é Stone Story RPG, né? Ele é todo feito em caractere ASCII, a arte dele é muito bonita, né? Eu vou colocar uma imagem agora na tela para vocês verem, mas para pesquisar sobre esse jogo, porque ele é muito bem feito e ele serve de referência até mesmo para ser um estilo de jogo, caso precise, né? E também ele tem um tutorial, né? Eu até deixei o link aqui, de arte ASCII, que eu até usei como referência em muitas das coisas aqui, para explicar, eu utilizei ele como referência, está em inglês, mas é tudo muito bem explicadinho lá, certo? E é uma recomendação que eu tenho. Outra coisa é a questão da fonte, né? A fonte que eu estou utilizando, tem como você mudar a fonte, né? Pelo menos aqui no bloco de notas, eu estou usando consolas, né? Dependendo da fonte, pode ser que fique diferente. Então, tem que ter cuidado com a fonte que está usando, porque na hora que for colocar no terminal, por exemplo, se o terminal tiver uma fonte diferente, pode não ficar do jeito que você desenhou, né? Então, tem que ter esse cuidado, certo? Então, basicamente, esses são os pontos que eu considero importante. É, obviamente, isso não é uma verdade absoluta de como fazer arte, mas é um passo a passo que eu acho muito útil na hora de fazer. Mas basicamente é isso.